Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Diz assim a palavra do Senhor: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Vamos orar, irmão. Senhor, fale conosco, nos dirija pelo Espírito Santo, para nós podermos meditar, Senhor, na sua palavra nesta noite, estudar, meu Deus, esse livro tão precioso do pastor de Afilhões, sermos edificados, Senhor. Nos abençoa, em nome de Jesus nós oramos, nós agradecemos, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode sentar, irmãos, pode sentar. Bom, vamos continuar então a nossa leitura do capítulo sobre o ensino da igreja, né? Nós estamos naquela parte, na terceira parte do livro, que trata do propósito da igreja. Então, vamos continuar lendo o capítulo 9 do ensino da igreja. Então, o que nós já lemos aqui? Vamos só relembrar. Nós já vimos, se eu não me engano, até a parte que o pastor fala aqui do pragmatismo, né? Então, ele coloca uma situação em que, no início do capítulo, em que as igrejas elas abandonaram a confessionalidade, né? Que seria o quê? Seria declarar de forma bem definida as doutrinas que a igreja acredita. Então, hoje as coisas ficaram assim bastante fluidas ou abertas, né? De maneira que as pessoas elas podem quase que decidir o que vão crer e as igrejas não definem, então fica aquela coisa de, bom, vamos decidindo com o tempo que nós cremos, vamos deixar em aberto a fé e as doutrinas das pessoas. Então não é assim que a palavra de Deus ela mostra, e aquela visão confessional de, olha, é isso que nós cremos sobre esses assuntos, tem sido cada vez mais abandonado. Mas quais são os motivos que isso tem acontecido, né? Ele coloca aqui no último parágrafo da página 196, essa substituição de confissões por concessões e a nova teologia mística do cristianismo é a nova teologia mística do cristianismo de hoje. Parece haver várias razões pelas quais o cristianismo contemporâneo substituiu as suas confissões doutrinárias por generalidades vagas e imprecisas. Aí ele colocou aqui 4: indiferença, ignorância, pragmatismo e misticismo. Dentre essas 4 razões, o misticismo é o que queremos expor mais demoradamente. Então, primeiro, indiferença, nós vimos aqui. Alguns pensam que não existe valor nas confissões de fé. Não são contra, mas acho que não é importante. Não é importante definir a doutrina. Uma boa igreja seria o que tem programações atraentes, né? Então, a doutrina não é tão importante, não é que seja um contra, mas também não acho que é importante. Outra coisa, ignorância. Aqueles que se orgulham de fazer da Bíblia a sua confissão de fé, dizem nenhum credo senão a Bíblia. Aqueles que se orgulham desse tipo de posição anticredal geralmente pensam que um credo ou confissão suplantam a palavra de Deus com autoridade. Né? Mas, na verdade, irmãos, é impossível não ter um credo ou uma confissão. As pessoas todas têm uma fé, todas têm algumas posições na sua mente, no seu coração. Então,
recusar-se a esclarecer de forma elaborada a sua compreensão da Bíblia, é isso que acontece, né? O fato de a igreja ser encarregada de pregar e ensinar a Bíblia é uma evidência de que a igreja deve fazer com que sua interpretação da Bíblia seja conhecida por todos. Na verdade, achar que a doutrina não é importante é contraditório, porque a pessoa já está fazendo uma declaração da sua própria fé, até nisso que ela está falando. E como a Bíblia, como a igreja, ela é ordenada a realmente proclamar certas verdades, ela tem que ser clara sobre que verdades são essas. Então, o terceiro aspecto, a terceira causa dessa posição de muitas igrejas de não serem confessionais, é o pragmatismo. Que é o pragmatismo? Seria aquela ideia de que o que vale são os resultados. Então, para encher a igreja, para que nós não venhamos perturbar as pessoas com certas doutrinas escandalosas, vamos assim, não vamos ser obscuros, né? ou indefinidos quanto a essas doutrinas. Ele coloca aqui, para essas igrejas, dizer que possivelmente abertas significa dizer que elas ainda não chegaram a quaisquer conclusões até agora. Todos os visitantes, com as suas diversas opiniões e estilos de vida, são bem-vindos para participar da discussão em curso. Então fica aberto, isso é claro, para agradar as pessoas. Ele diz aqui, pelo fato de que, na página 200, já na última parte desse ponto, pelo fato de que a solidez doutrinária não é uma prioridade para a maioria das pessoas que vão à igreja, as igrejas intencionalmente se recusam a fazer da solidez doutrinária a sua prioridade. Menos verdade significa mais pessoas, infelizmente. E porque o seu objetivo final é crescer, essas igrejas se contentam em confessar o mínimo possível para se manterem dentro dos limites da ortodoxia cristã. Então, a questão é essa aqui. Veja a estratégia do pragmatismo. Menos verdade, mais pessoas. Então, se nós começarmos a falar muito do pecado, claramente sobre o inferno, a ira de Deus, claro que isso vai dificultar a vinda de muitas pessoas, a permanência de muitas pessoas na igreja. Mas o objetivo final dessas pessoas, então, é crescer. Por isso, vamos confessar, segundo a opinião deles, então, o mínimo possível para se manter dentro dos limites da ortodoxia cristã, mas sem incomodar a multidão, né? Então, esse que é o problema. Então, ele abordou aqui esses três fatores, irmãos: indiferença, ignorância, pragmatismo e indiferença, ignorância e pragmatismo. Agora, o último que ele disse lá no início do capítulo que ele vai tratar mais detalhadamente. Vamos ler então aqui. Vocês que não têm o livro, escutem, né? Na página 200, quando ele fala então do misticismo, que esse é o problema que ele vai se aprofundar mais. Ele diz assim: um dos principais problemas, se não principal, do cristianismo anticonfessional de hoje é o misticismo. O misticismo é uma tentativa de encontrar um sentido à parte das definições. Ele busca uma experiência existencial para a autovalidação e uma experiência pessoal que fala comigo, fora das Escrituras, por causa de um desejo por algo novo ou diretamente pessoal. As pessoas não estão buscando por instrução doutrinária. Para que as igrejas ajudem a trazer os visitantes descrentes que não estão interessados em conhecer e obedecer a Deus a uma experiência de adoração, eles precisam manter o foco fora da verdade das Escrituras, pois os descrentes podem desfrutar do culto enquanto não souberem quem e o que eles estão adorando. E se as igrejas puderem manter o foco nas emoções do adorador, então os adoradores incrédulos podem adorar mesmo não crendo. Não precisa haver nenhum fundamento doutrinário por trás da emoção, desde que as emoções sejam autênticas. Quando palavras são usadas, não é o seu significado objetivo que é importante, mas, ao contrário, as suas conotações subjetivas. Termos religiosos vagos, como Deus, Espírito, Jesus e até mesmo a palavra Evangelho, são bem aceitas
desde que não estejam claramente definidos. É melhor permitir que os adoradores se sintam espirituais sem ter que pensar, do que fazer com que eles se sintam não espirituais porque foram forçados a pensar. Se a palavra usada na adoração permanecem vagas, os adoradores podem experimentar um momento transcendente sem serem confrontados com o Deus Santo quando permanecem em seus pecados. E, novamente, quanto mais espirituais, transcendentes, místicas e vagas forem as letras dos cânticos e o sermão, maior a probabilidade de estimularem uma experiência emocional e inefável para o adorador. O objetivo desses adoradores começa com o desejo de ter uma conexão espiritual com Deus, mas a experiência em si é mais buscada do que o próprio Deus. Eu estou aqui para adorar, como diz a canção. Pode conduzir esse tipo de autofoco. É esse impulso e desejo de uma experiência mística hoje que atua como uma nuvem escura e espessa, infiltrando-se nas fendas da igreja contemporânea, com a promessa de proporcionar uma adoração autêntica. Em resumo, para que o misticismo funcione, o ensino doutrinário, claro, deve ser deixado como uma coisa do mundo. Então, irmãos, esse misticismo que tem a ver com a questão da minha experiência, de uma experiência pessoal que eu tenha com Deus, Deus entre aspas, uma experiência existencial, uma experiência pessoal, uma experiência que tem a ver com as emoções, a parte da verdade. Então, eu quero sentir, o misticismo tem a ver com isso, eu quero sentir, eu quero ter algo ali, uma experiência naquele culto. Eu saio de lá dizendo assim, eu fui tocado, eu experimentei algo, mas isso é parte da verdade. Então os termos, eles como Deus, Espírito e Jesus, não são bem definidos, são esvaziados, são deixados assim soltos. E as palavras então vagas levam os adoradores a experimentar esse momento emocional, de acordo, enfim, com o coração deles mesmo, com a vontade deles, com o que eles pensam. O objetivo é uma conexão com Deus, mas, como ele coloca aqui, a experiência em si é mais buscada do que o próprio Deus. Então, Deus mesmo, quem Ele é, não importa. O que importa é que eu tenha essa experiência, que eu tenha no culto ou na minha religiosidade essa experiência. Eu estou aqui para adorar, eu estou aqui para me deleitar, para me emocionar. Tem a ver muito com emoção, sem um pensamento, sem meditação, sem a razão. O ensino doutrinário, claro, deve ser deixado com uma coisa do passado, para que o misticismo funcione, como ele diz aqui. Agora ele vai explicar realmente a natureza do misticismo. O que é o misticismo? Ele coloca assim, vamos ler então. O misticismo pode parecer um assunto misterioso e difícil de se entender, mas os princípios básicos do misticismo são simples. Em todas as várias formas de misticismo, há 3 ideias básicas. Vamos ver. Então, todo misticismo, ele possui 3 ideias básicas. Primeiro, a realidade última, inefável ou incognoscível, transcendendo a linguagem humana e o pensamento racional. A realidade eu não posso expressar. Essa é uma característica do misticismo. Transcende a minha linguagem humana, eu não posso expressar com palavras essa realidade transcendente, esse Deus, é incognoscível. Eu não posso explicar para você, eu não posso dizer para você essas coisas, porque ultrapassa a linguagem. A segunda característica é a única maneira de conhecer essa realidade última é por meio de alguma forma de experiência existencial. Por experiência existencial, quero dizer uma experiência que transcende o processo racional do pensamento cognitivo. Então, a única forma é eu ter essa experiência.
né? Então, como eu não posso falar, como eu não posso explicar, a questão fica só em eu experimentar, né? Isso sem um processo de pensamento, de reflexão, é apenas mesmo a experiência. Então, a única maneira de conhecer essa realidade última, já que no primeiro ponto, né, não se pode expressar em palavras, é por meio de uma forma, de uma experiência existencial, sem que ele explica. Por experiência existencial, quero dizer uma experiência que transcende o processo racional do pensamento cognitivo. Terceira característica do misticismo. Uma vez que os místicos ou adoradores tenham experimentado a realidade última, é impossível para eles comunicar ou compartilhar essa experiência com outros, pois ela permanece inefável e, portanto, misteriosa. Diferentes tipos de misticismo têm rótulos diferentes para esta realidade última e vários métodos para alcançar essa experiência existencial, mas todos eles procuram alguma forma de conexão com a realidade última que transcende o processo do pensamento cognitivo. A linha de fundo é que o misticismo permite que o adorador ou visitante religioso tenha uma experiência sem ter que fundamentá-la objetivamente com a Escritura. Então, o misticismo, irmão, nada mais é que emoção, podemos dizer assim, a minha emoção, a minha experiência. Uma experiência que eu não posso, em primeiro lugar, ela é transcendente, tem uma experiência com a realidade última, tem uma experiência com Deus, e aquilo ultrapassa a linguagem humana. Ela é existencial, em segundo lugar, ou seja, ela transcende o pensamento, o processo de raciocínio, de meditação. E em terceiro lugar, eu não posso comunicar isso para os outros, eu não posso falar, explicar e passar para os outros, porque exatamente ela está para além da linguagem humana, ela transcende a linguagem humana, né? Então existem vários métodos para alcançar isso, mas todos têm essa característica de que a conexão com a realidade última transcende o processo do pensamento cognitivo. Então, raciocínio, pensamento, meditação, entender as coisas, entender doutrina, tudo isso é oposto ao misticismo. Então, o misticismo ele é uma experiência pessoal, e ele encerra então essa parte dizendo: a linha de fundo é que o misticismo permite que o adorador visitante religioso tenha uma experiência sem ter que fundamentá-la objetivamente com a Escritura. Então, se chega alguém aqui, não importa o que ele crê, não importa que dentro disso, né, que você tiver uma experiência com Deus, entre aspas, né? Pronto, ele já teve, né? Então ele passou uma experiência aqui, ele teve um encontro com Deus, ele foi tocado, mas não teve pregação, não teve explicação, não teve doutrinação, não foram expostas as verdades explicadas, aplicadas, a pessoa não pensou, não teve trabalho de pensar, de raciocinar. É direto, toca-se direto na emoção. Mas aconteceu? Não precisa mesmo, segundo esse misticismo, de nada disso, de pensar, de refletir. Basta experimentar. Então isso, meus irmãos, é claro que facilita. Tem a ver com o ponto anterior do pragmatismo. Muita gente poderá vir e ficar porque não vai ser incomodado com doutrina, né? Basta ele ter uma experiência. Assim, eu tive uma experiência com Deus no culto hoje. Pronto. E qualquer pessoa sem pensar nas doutrinas pode ter. Isso aí é comum em toda religião, em toda a religiosidade mística, inclusive nessas igrejas que, por causa dessa busca, elas acabam abandonando a doutrina da palavra de Deus. Próximo ponto que ele trata aqui: a influência do misticismo. A igreja emergente nada mais é do que uma forma de misticismo, uma tentativa de encontrar um sentido sem absolutos. Pensar que o resto do cristianismo não foi influenciado pelo misticismo é ingênuo. As igrejas em todo o mundo se desviaram da experiência enraizada na doutrina para a experiência enraizada no misticismo. Os sermões se afastaram da teologia, como conhecer e amar a Deus,
para discursos motivacionais, como ter uma vida melhor agora. Quando os termos teológicos são usados, eles permanecem vagos e sujeitos a diversas interpretações. A música tem tido prioridade sobre a pregação. As letras ricas e doutrinárias dos antigos hinos que focalizavam a obra de Cristo foram substituídas por algumas palavras superficiais, repetitivas, que focalizam as emoções do adorador. O culto contemporâneo é predominantemente composto por indivíduos imersos em seus próprios sentimentos e em amor para com um Deus vago, ao invés da igreja louvando corporativamente ao Deus da Bíblia por seu amor como manifestado na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A razão pela qual o misticismo é tão popular nas igrejas não é necessariamente porque oferece significado e esperança em um clima pós-moderno de falta de sentido e desespero, mas porque pode fazer as pessoas não espirituais se sentirem espirituais. Essas experiências místicas são reais para o adorador e são facilmente criadas pela equipe da igreja encarregada de dirigir o culto, apagar as luzes, deixar as pessoas entusiasmadas pela batida e pelo ritmo da música, proferir alguns jargões religiosos, levar os adoradores a se concentrar em suas emoções. Pronto, as pessoas se sentem espirituais. Outra razão pela qual o misticismo é eficaz é que o homem é religioso por natureza e tem um desejo inato de adorar. Cria a atmosfera certa, então dê aos pagãos um ídolo, ou aos brasileiros um Jesus legal, entre aspas aqui, né? E eles adorarão. Para testemunhar essa adoração superficial, tudo que você tem que fazer é acompanhar seus amigos não convertidos até a igreja e vê-los levantar as mãos enquanto se entregam no ato da adoração. Isso não quer dizer que o verdadeiro cristão que está no mesmo banco não esteja adorando o verdadeiro Senhor Jesus, mas que simplesmente por manipular a atmosfera é possível criar a falsa adoração na pessoa que estão ao lado. Retenha a teologia das pessoas e lhe dê emocionalismo, e elas desfrutarão de uma experiência mística e se sentirem espirituais. Então, meus irmãos, a influência do misticismo, ela está na igreja e se manifesta em termos de você, posso colocar assim, criar a atmosfera emocional correta. É possível você mexer com as emoções das pessoas sem incomodar as pessoas. Basta você fazer um discurso, em vez de pregar teologia, Bíblia, doutrina, falar de pecado, falar de inferno, falar de Cristo na cruz, explicar termos teológicos como justificação, propiciação, santificação, glorificação. Em vez de você fazer isso, você faz um discurso emocional. Como ter uma vida melhor, né? Aquele discurso de autoajuda. A música tira aquele... Você pega uns hinos antigos que nós temos cantado aqui na igreja, do cantor cristão, do Inário, esqueci agora, do mais novo agora dos batistas, né? Ou do Inário Presbiteriano que nós temos cantado. Ou você pega um salmo para nós, como nós temos cantado também. Então eles têm Bíblia, eles têm doutrinas, têm termos teológicos, eles ensinam coisas sobre Jesus, sobre Deus Pai, sobre Cristo, sobre a obra do Espírito e assim por diante. Mas os hinos hoje são o quê, irmãos? Eu lembro que uma vez eu fui numa igreja, não tem tantos anos assim, me convidaram para pregar e eu fiquei lá antes da pregação, né? Então cantaram um hino, e o hino era uma repetição. Eu não lembro mais qual era a palavra, né? Mas ficava repetindo aquilo. Durante vários minutos, repetindo uma frase só. Bem, sim, assim, emotiva sobre Deus. Eu não lembro mais o que era. Mas aquilo levava as pessoas ali naquele ambiente a se emocionarem, a cantar, a se emocionar. Elas saíram de lá acreditando que tiveram uma experiência, né?
não importando o que eu viesse a pregar depois, entendeu, irmãos? Porque o foco das igrejas é emotivo, emocional, né? Então, as pregações são esvaziadas, transformadas de doutrinárias para motivacionais. Os hinos, tira-se a doutrina, põe-se palavras ali repetidas para animar as pessoas, para emocionar as pessoas, e as pessoas se emocionam mesmo. As pessoas saem de lá chorando, às vezes, tocadas, entre aspas. Elas acham que tiveram um contato com o Espírito Santo, com Deus. E ela não pode explicar isso. Você tem que experimentar isso, né? Eu não posso te explicar. Não tem doutrina, não tem a palavra de Deus, não tem explicação. 8h30 já. Eu vou só abrir um pouquinho aqui sobre corrigir o misticismo e aí a gente continua semana que vem. Ainda, irmãos, antes de... Eu vou parar por aqui. Vou deixar para como corrigir o misticismo para a semana que vem, mas vamos encerrar com essa parte aqui, que ele diz no final desse ponto sobre a influência do misticismo: retenha a teologia das pessoas e lhe dê emocionalismo, e elas desfrutarão de uma experiência mística de se sentirem espirituais. É isso que é o problema, é quando a pessoa diz assim: eu sou espiritual. Por que você é espiritual? Porque eu tenho experiências com Deus, porque aí ela conta as experiências dela, né? Conta assim, né? Sem explicar, porque não dá para explicar. Ela diz: olha, aconteceu assim, eu me emocionei, ou tal coisa, mas irmãos, tire a teologia, dê emocionalismo, e você vai fazer com que pessoas não espirituais, não convertidas, pensem que são espirituais. Agora, observe uma coisa para encerrar aqui. Eu não estou dizendo, irmãos, que nessas igrejas não tenham crentes. Entende? Eu não estou dizendo que lá, como ele mesmo coloca aqui, que lá não esteja alguém realmente que ame Jesus, que crê em Jesus e que esteja ali adorando Jesus, apesar de todas as deficiências daquele culto. Mas, irmãos, o culto, ele é um culto que eu posso dizer assim, perigoso. É um culto em que se está agradando os ímpios, para que os ímpios não se sintam mal naquele ambiente, né? E para que todos tenham uma experiência com Deus, uma experiência entre aspas, porque não é com Deus. Semana que vem nós vamos continuar, aí já vai falar sobre como corrigir, né? O misticismo, e vamos falar da defesa das confissões, e vamos concluir. Mas o ponto é que não dá para vencer isso sem a palavra de Deus, né? Irmãos, vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor, graças damos, Senhor, por termos a oportunidade, o privilégio de estudar, Senhor Deus Todo-Poderoso, a Sua palavra tão bendita e tratar, Senhor, desse assunto tão importante, Senhor. Nos fortaleça, nos edifique, nos guarde, Senhor, de todo esse tipo de erro espiritual que perverte, que desvia, Senhor, as igrejas. Guarda a nossa igreja local e que esse ensino chegue a muitas igrejas e que haja uma reforma, haja um retorno à pregação bíblica e o Espírito Santo faça, Senhor, a sua obra, sempre levando para Jesus e edificando a sua igreja de forma real, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos assim. Louvado seja o seu nome, hoje e sempre, em Jesus. Amém e amém.